Gravando. Olá, meu nome é José Décio de Alencar. Eu sou um pesquisador de estratégias didáticas inovadoras para o ensino de idiomas, especialmente do idioma inglês e alemão. Eu estou aqui para lhes apresentar uma ferramenta didática nova. Essa ferramenta se propõe a alfabetizar ao mesmo tempo, em inglês e alemão, pessoas como nós, brasileiros que falamos português. Ele também pode fazer isso por portugueses, angolanos ou outras nações que falam português. O Ábaco Brasileiro de Alfabetização Bilíngue, o qual eu vou lhes mostrar agora, é uma ferramenta analógica que serve para alfabetizar. Porém, ela não está refém da tecnologia. Ela é composta desses cubos sobre os quais estão impressas letras coloridas. As letras pretas são para a língua portuguesa, as azuis para a língua inglesa e as vermelhas para a língua alemã. E ela funciona por escrever, na verdade, transformar expressões aritméticas provenientes do ábaco, que é o ábaco chinês, o antigo ábaco chinês, através da didática das antigas, porém eficazes cartilhas de alfabetização e a tabuada, para a alfabetização, transformar expressões aritméticas em expressões verbais. O que significa isso? Significa escrever por extenso os números, como está aqui. Aqui tem o número 1 em português, em inglês e alemão. E como o ABA é formado por cubos, como está aqui, você pode montar, através de uma combinação dessas letras, você pode escrever tudo que está numa cartilha de ABC, tudo que está numa tabuada. E isso serve, já ficou provado, que esses exercícios são eficazes. Porém, você começa muito mais cedo, tem um elemento tátil, o elemento sinestésico, ou seja, você recebe o material em branco e recebe as etiquetas, que são também as cores devidas, que o próprio aluno monta o trabalho dele, monta a cartilha, ou seja, monta o aba com o qual ele vai trabalhar. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que quando você aprende a primeira língua, você aprende a sequência do alfabeto, que é normal de A a Z, nessa sequência, como os números são de 1 a 10, ou 1 ao infinito. Porém, com uma diferença. Quando você aprende a segunda língua, como você pode observar aqui, as mesmas letras são colocadas em locais diferentes. Então é necessário, hoje a neurociência demonstra isso, que você armazena em ordem diferente as letras para falar uma segunda língua. E assim, a terceira língua também, que você aprender. O exercício básico que é feito são aprender inicialmente a escrever os números. Então o primeiro exercício colocado no manual é você escrever os números de 0 a 9 nas 3 línguas, um por vez, um por cada dia, até você conseguir fazê-los na mesma velocidade. O que significa isso, fazer na mesma velocidade? Significa que os caminhos de ligações neuronais dentro dos seus neurônios, dentro dos seus sinapses, ele está completo, ou seja, você consegue fazer na mesma velocidade. Quando você termina de fazer os números, aí você vai para os sinais, que somar, dividir, multiplicar nas 3 línguas também. Quando você termina isso, então você, sabendo os números e sabendo os sinais, você pode montar qualquer operação matemática. Por exemplo, você pode dizer 2 vezes 2 é 4, em inglês, 2 plus 2 is equal 4. Ou você pode fazer a mesma expressão em alemão, 2 mal 2 ist genau 4. Então, essa habilidade que você adquiriu de trabalhar os números lhe permite escrever infinitos textos, infinitas expressões. E é o exercício dessas expressões que lhe fazem dominar a alfabetização, a escrita e posteriormente a leitura desses idiomas. Para ilustrar essa
esse fenômeno, eu vou lhe fazer uma pergunta. Quantas palavras você fala em português? Você poderia me responder? Você é falante de português, aprendeu bem português, domina bem a língua portuguesa, mas não consegue saber quantas palavras você fala em português. Porém, se eu lhe perguntar quantos números você sabe contar em português, a sua resposta será todos. Ou seja, quando se trata de matemática, existe uma ideia de plenitude. Você sabe todos os números em português, porém não sabe todas as palavras em português. Então essa associação entre a ideia de plenitude dos números e o domínio da escrita é que ajuda o aluno a ter esse aprendizado mais rápido. Porque veja bem, os números são os mesmos para as três línguas, né? Porém, a forma de escrever é diferente. Então, se você pensar, está fora da caixa, por assim dizer, de que letras, né, palavras são escritas com letras, porém, os números também são palavras quando nós escrevemos por extenso. E é esse o fenômeno, na verdade, do exercício, né, dessas competências, desse domínio que lhe faz dominar mais rapidamente a língua. Um elemento importante, né, de se considerar é que o fator sinestésico, ou seja, quando você aprende apenas vendo ou apenas repetindo, você tem um efeito. Mas quando você aprende tocando, né, utilizando, essa é a principal diferença de ser utilizado o dado. Em vez de você escrever, que é uma coisa automática, você escreve pensando em alguma coisa. Ou você digita pensando em alguma coisa. Mas quando você tem que procurar a letra do dado, né, e colocar no lugar certo, isso é uma atividade física. Você tem que usar as mãos, usar o tato, é uma atividade sinestésica. Isso é que faz com que fique melhor gravados os caminhos, né, as ligações sinápticas que te permitem lembrar ou percorrer o mesmo caminho para escrever a mesma palavra nas três línguas. Para completar, eu gostaria de apenas dizer que a palavra, né, aba, que foi uma coincidência, ela também pode ser ligada a esse conjunto, que é um conjunto de músicas que fez sucesso na década de 70, muita gente não lembra, muita gente mais jovem não lembra, porém, nesse conjunto, as palavras, as letras, né, significavam os nomes das pessoas que compunham. Mas teve uma curiosidade nessa minha pesquisa, né, é que eu observei que as letras desse conjunto, justamente por serem cantadas por não falantes originais de inglês, ou seja, os cantores são suecos, não são ingleses, então o som, a forma de pronunciar é muito mais acessível para nós, falantes de segunda língua também. Então, e observei também que as letras das músicas são mais universais, ou seja, elas fazem sentido em qualquer lugar do mundo. Então eu passei a utilizar também as letras como texto e as músicas como prática de listening, ou prática de ouvir. Então ficou mais associado ainda o termo aba, representando o aba brasileiro, e a palavra, o termo aba, representando o conjunto musical. Eu gostaria de concluir dizendo que você pode testar, você pode experimentar o aba apenas entrando em contato conosco através de um dos contatos abaixo, seja por e-mail, seja por Facebook ou por telefone. Obrigado.